Boa noite, amigos. Esse é um dos mais gostosos livros que eu li ultimamente, sobre cabeça, corpo e carnaval. E o autor é um empresário forte de Pernambuco e que tem uma característica interessante. Ele vai para a missa, em vez de olhar para o padre, fica olhando para as sandálias do Coroinha. Doutor Paulo Salles, que alegria tê-lo aqui. Como é a história do Coroinha? Não, é que minha esposa diz que eu tenho uma capacidade de observação sempre fora do comum, né? Em todo canto que eu chego, eu observo coisas que ninguém vê. Isso, naturalmente, é uma característica de quem gosta de escrever contos, quem gosta de pensar nas coisas, né? E essa história da missa é que, às vezes, eu digo assim, pô, numa missa eu me comporto como se fosse uma criança. De vez de olhar para o sermão, fico olhando para os detalhes, o padre, o sapato do caroinho, o jeito que toca o sino, a forma das beatas. Isso é uma característica de alguém que está olhando o seu entorno de uma forma, vamos dizer assim, pouco natural, uma forma mais artística, talvez. Olha, o senhor é filho de uma portuguesa com um paraibano. É uma mistura que estava tudo para não dar certo e deu certo, né? Não, eu acho que é um folclore dizer que não dá certo os portugueses, que os portugueses estão aí tão bem, né? Mas minha mãe era portuguesa, meu avô era português e meu pai é paraibano. E lá em casa a gente costumava brincar, já que tinha esse folclore de português e paraibano, nós somos uma mistura dos dois. Como é que isso vai dar certo? Mas deu certo com todo mundo, graças a Deus. O senhor é engenheiro, né? Como é que veio parar em Pernambuco? Eu sou engenheiro mecânico, nasci em Pernambuco, eu sou de Recife e me formei em engenharia. Depois entrei no Grupo Moura, né, onde fiz uma carreira inicialmente na área industrial, depois passei muito tempo na vice-presidência financeira da empresa. Enfim, depois casei com a filha do dono da empresa e nisso estou lá até hoje e, graças a Deus, fiz parte desse processo da construção do Grupo Moura. Agora, me explique como é que uma empresa de Belo Jardim vende bateria para os Estados Unidos. Qual é o segredo? Eu acho que a gente teve não só sorte, né? Eu acho que os fundadores da empresa, Edson Moura, a esposa, souberam coordenar a família, engajar a família no business. E aí, quando nós, me incorporando, que eu entrei na Moura com 19 anos, quando nós entramos, os filhos, né, veio com uma parte de mais cientificidade, né? Eu acho que juntou a força da paixão, como eu gosto de dizer, de Edson Moura, essa empresa é minha, fui eu que fundei, ela tem que dar certo, com a força da gestão. Eu acho que essa mescla fez com que a Moura começasse um caminho e terminasse estando certo. Eu nunca gosto de dizer que a empresa deu certo, a empresa está no caminho certo, mas sempre tem que ter muito cuidado, porque a empresa é como se um ser vivo, precisa de cuidados, precisa de carinho para continuar de uma forma saudável a sua trajetória. Mas teve relação de muitos anos com Emerson Fittipaldi, não foi? Teve, eu acho que a gente tinha no começo uma empresa que era vista no mercado como uma empresa regional, né, que naturalmente não era empresa de tecnologia. A gente fez um esforço e a nossa sorte, né, a nossa coisa de ter conseguido conquistar a Fittipaldi, colocar, associar a nossa marca a ele, sem dúvida, nos colocou num patamar diferenciado já naquela época. E ali deu início a um processo, a gente tinha que cada dia fazer uma bateria melhor, colocar uma bateria no mercado, atender os desejos do consumidor, sempre ter esse olhar para o mercado, olhar para o mercado com a parte da tecnologia, essa junção de olhar as duas coisas em paralelo fez com que a gente chegasse onde chegou. E por que a Moura é melhor do que todas as outras baterias? Por quê? Porque a nossa bateria é melhor do que as outras baterias. Não ria não, é o que o motorista me diz. É o que o povo diz, né? Está na boca dele. Tá porque é, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer isso porque eu acho que a Moura, as pessoas da Moura, a gente sabe que quando bota um rótulo Moura na bateria, está colocando ali uma história de 60 e tantos anos, está colocando a história do fundador, a história da família, está colocando a história dos diretores, dos funcionários que passaram pela empresa, toda uma história que fez com que a gente chegasse onde chegou e que é respeitada e que é cultuada, essa que a gente chama de cultura empresarial Moura. Fazer bem feito, constância de propósito, estar perto do consumidor, honrar com os compromissos sempre. Esses princípios que moldam a nossa empresa faz com que a gente chegue lá fazendo a coisa certa. Doutor Paulo, o senhor sabe que hoje a tendência é do carro elétrico, né? E a Moura já está se movimentando nesse campo, né? Claro, a tendência do carro elétrico inquestionável, pode ser que dure algum tempo mais, mas nós não podemos perder tempo com isso. A empresa sempre teve esse olhar
Hoje a gente se orgulha de estar aí equipando os primeiros caminhões elétricos do Brasil, com a MAN, o Volkswagen Caminhões, e alguns ônibus elétricos em parceria com os chineses da CATL. E agora tem um sistema aí de que, lembrando Zé Albuquerque, faltou, telefonou, chegou, né? A Moura agora tem uma facilidade, se sua bateria pifou, a Moura entrega rapidinho, né? Nós fizemos o dever de casa bem feito, né? Quando nós começamos a traçar os nossos valores, os nossos princípios, nós começamos a dizer, nós não somos inovadores. E as pessoas dizem, como é que vocês não são inovadores? Nós achamos que não somos inovadores. Isso é uma boa provocação. Nós temos que ser mais inovadores. Eu acho que isso fez a gente se mobilizar num processo de transformação digital e fez com que a gente avançasse bastante e conseguisse colocar no ar um negócio como o Moura Fácil, que é qualquer lugar que você estiver no Brasil, precisou de uma bateria, moura.com, e a bateria chega em 50 minutos, no máximo. Doutor Paulo, o senhor criou o Grupo Atitude, foi o primeiro presidente. E o que é o Grupo Atitude? Veja, João, nós como empresários, né, há uns 4 ou 5 anos atrás, um grupo de empresários aqui de Pernambuco se reunia numa tentativa de o que é que a gente pode fazer pelo Estado, como é que a gente pode ajudar o nosso Estado a ter um futuro melhor, como é que a gente pode construir um Estado melhor para os nossos netos, né? E nisso começamos várias reuniões e terminamos um grupo de 4 ou 5 empresários na época, visitando o Espírito Santo em Ação, que é uma associação de empresários que tem esse olhar, que já tem 15 anos no Espírito Santo, e que ajudou, junto com Paulo Artung, na época, que era o governador, ajudou a formatar o Estado de Pernambuco, a ter um olhar menos ligado a ondas políticas, um olhar que resistisse a essas ondas políticas e fizesse com que o Estado olhasse para o futuro. O que é que a gente quer? Como é que a gente vai fazer para que esse Estado seja um Estado melhor? Esse olhar que a gente viu lá no Espírito Santo, colocando com nossos colegas, voltamos para cá, fundamos o Grupo Atitude. Eu fui o primeiro presidente, saí agora. Quem assumiu a presidência do Grupo Atitude foi o Guilherme Ferreira Costa. Aconselho até, se você tiver um tempinho, fazer uma entrevista com eles. Acho que é um grupo que vai fazer a diferença, já está fazendo diferença. A gente olha para o Estado, a necessidade do Estado, a necessidade dos projetos, tenta ajudar o poder público a tentar encontrar a forma de chegar lá, tentando fazer isso de uma forma apartidária, porque nós entendemos que qualquer movimento partidário a gente vai fazer com que a gente só resista a uma primeira onda política. Nós não queremos, nós queremos ser perenes. Agora, o Grupo Atitude queria lançar sua candidatura a governador, não foi? Foi. Isso foi um pouquinho antes do Grupo Atitude. Chegaram a especular que eu poderia ser um candidato a governador, eu neguei na época, eu acho que não combina com a minha função, com os meus sócios na empresa, não daria para eu poder fazer um movimento desse tipo. Eu gosto de dizer que eu seria um bom governador, mas um péssimo candidato. Com certeza seria um bom governador. Depois do intervalo nós vamos falar com o escritor. Vamos deixar o empresário, já falamos agora no primeiro bloco, e no segundo é o escritor. Qual a história do escritor Paulo Salles? Fez esse livro maravilhoso. É o livro que a gente começa a ler e não tem vontade de parar. São histórias maravilhosas, contos, crônicas e delírios. Bom, a história é o seguinte, eu na realidade sempre gostei de escrever, mas eu acho que a um determinado momento da minha vida, talvez 50 e poucos anos de idade, eu gostava de escrever contos, pegava um avião, viajava muito no trabalho e sempre estava escrevendo alguma coisa. E eu sou um cara organizado, sempre guardei tudo isso. E aí eu comecei a ter contato através de minha filha Mariana, que ela gosta muito de arte. Eu comecei a ter um contato mais forte com arte. E aí que me empolgou, eu comecei a ler, comecei a gostar também de fotografia, comecei a mergulhar nesse mundo mais artístico e, sem dúvida, isso me ajudou a me aprofundar na questão da escrita. Passei muito tempo juntando esses contos, cheguei a pensar em lançar o Zé Paulo Cavalcante, junto com Letícia, me disse, por que você não lança um livro? Porque eu tinha escrito um artigo para uma revista. E eu disse, eu tenho até um livro, Zé Paulo, que chama-se... Como é que se chama o livro? Eu estou pensando em botar o nome dele Cipoal. Era o nome da fazenda do meu avô. E Zé Paulo, com aquele jeito, disse, muito ruim esse nome. Arrume outro nome, encontre outro nome, porque esse nome é muito ruim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, juntando, mas na realidade eu acho que aos 50 e poucos anos, eu me sentia ainda muito competitivo. Eu não queria que
o mundo executivo, o mundo empresarial me visse como um poeta, um escritor, e sim como um executivo que tinha que cumprir e tal. Porque existe uma determinadas coisas interessantes, que é a liturgia da função, né? É como se o executivo só tivesse direito a jogar tênis e golfe, não pode fazer outra coisa. Pessoal, isso não tem sentido nenhum, você pode fazer qualquer coisa, desde que faça bem a sua alma e faça bem a sociedade e a empresa. Eu acho que essa minha ligação com essa parte mais artística, me fez bem como pessoa e, sem dúvida, me fez também ficar mais produtivo, mais integrado com o meio onde eu vivo. Mas, com certeza, o senhor, como empresário, trabalhava muitas horas. Como é que sobrava tempo para escrever? Eu nunca tive problema com o tempo. Acho que a gente tem 24 horas no dia, dorme 8, sobra 16. Nunca tive problema com o tempo. Eu durmo pouco, no máximo, e sempre tive uma ligação boa de saber parar, saber estudar, saber ler, saber escrever, saber gostar de fotografia, saber estudar coisas diferentes. Isso nunca me foi problema. À medida que o tempo foi passando, a gente criou uma regra na empresa de que a gente tinha que sair da execução com 65 anos. Esse olhar para os 65 foi muito bom para todos nós, para mim principalmente. Eu acho que eu tive que desligar vários executivos que chegaram aos 65 anos e tava, na minha época, ali com 55, estava muito distante de mim. À medida que o tempo foi passando, eu fui começando a ver que os 65 ia chegar mais rápido do que eu imaginava. E aí eu comecei a fazer esse esforço de ter sempre um olhar mais para mim, para poder eu ficar bem depois dos 65 e continuar com um olhar para a empresa. Nós temos eu, Sérgio Moura, que foi co-presidente comigo durante 15 anos, e continua basicamente na co-presidência. Temos o Sérgio, o Pedro, que estão fora da gestão, mas também fazem parte da empresa, da família, e a gente procura ter esse olhar de manter a empresa sempre viva, né? Mas também sem perder a tua liberdade de poder trilhar por caminhos, cada um escolhendo o seu. Um pode ser mais atlético, o meu um pouco empresário, um pouco mais artístico aí na leitura, na fotografia, enfim. O que é que tem nesse livro? Nesse livro eu tenho uma coisa interessante, né? Eu estava lendo Mário de Andrade, ele dizia o seguinte: conto é tudo aquilo que o escritor disser que é conto. Então, quando você faz crônicas e delírios, foi uma interpretação do Souto, Pascoal Souto, o editor, e que na realidade podia ser tudo contos, né? Eu me identifico mais com os contos, aí eu incluo os delírios, do que com a crônica, porque a crônica, eu fico mais travado na crônica por causa da empresa. Eu não posso dizer determinadas coisas, a liturgia do cargo, da função e respeito ao meu entorno, né? E aí os contos eu fico mais solto, né? Eu vejo alguma cena, bato um papo com uma pessoa qualquer, um motorista de táxi, um cara do campo, uma conversa no curral, e aquilo me dá um estalo. Grava ou anota? Eu não anoto, eu gravo na cabeça e depois eu anoto alguns insights e começo a digitar. E normalmente sai muito rápido, uma coisa que eu mesmo me surpreendo. Às vezes eu leio 2 meses depois, como é que eu inventei isso, né? Tipo assim, passar na frente de uma igreja no interior e imaginar aquilo desmoronando e o sino caindo em cima do padre, e o padre ficar embaixo do sino. Como é que isso passa pela sua cabeça? E aquilo me dá uma certa satisfação em escrever, em ter a capacidade de escrever aquilo de uma forma que as pessoas interagem e criam uma certa curiosidade e me diverte, pensar daquela forma. Agora, o livro é muito bem ilustrado, mas tem uma coisa que me agradou muito, são os títulos, né? O gato foi a gota d'água. Reencontro e desencontro, cada título quase salvo pelo gongo. Equívoco, violência e morte. O beijo da mulher adúltera. Esse beijo da mulher adúltera me gostou. Não, na realidade, quando você escreve, normalmente você não sabe o título. Até você não sabe o que é que vai sair dali, né? Você começa com uma história e aí, quando chega no final, eu digo, opa, qual é o título aqui? Coloco um título e normalmente há uma mudança 2 ou 3 vezes, até que eu acho um título ideal. O nome do livro, Sobre Cabeça, Corpo e Carnaval, é o título de um conto. E eu fiquei surpreso quando o Pascoal escolheu esse título, porque na hora eu nem identifiquei que era associado a um conto. E depois eu vi que era o título de um conto. Você vê como um processo dinâmico, né? Como faz algum tempo que eu escrevi, você sempre, quando você faz a releitura, você vê, pô, como é que foi isso? Onde é que foi esse processo? E aí tem uma coisa interessante, você troca o nome dos personagens,
às vezes para não associar uma pessoa que você pensou naquela hora. E a troca do nome dos personagens, às vezes, faz com que em alguns contos você repita um nome que você acha sugestivo, acha interessante, ou acha que tem a ver com este ambiente de Nordeste, né? Esse ambiente da pessoa simples, de dizer o que pensa, sem muitas barreiras, sem muitos freios, né? E isso faz com que a sua mente vá longe. Você vai criando, vai juntando uma coisa com a outra e acontece livro que me deu muito prazer de ter escrito. Olha, todos os contos que eu li não perderam a atualidade. Não perdem, são atemporais. Escrito né? há não são sei atemporais, é verdade. Doutor Paulo, e as fotos? Cadê? As fotos é um hobby, mas a foto, como disse o Pascoal, ela me ajudou ou o fato de eu gostar de detalhes me fez levar a fotografia. Eu tenho uma identificação com Cartier-Bresson, que é um street photographer, um fotógrafo francês, que ele se especializou em fotografia de rua, né? Eu quero saber da pergunta, quando é que as pessoas vão ver as fotos? Eu acho que eu ainda tenho que fazer o segundo livro para depois fazer as fotos. É? Mas as fotos já estão feitas, né? Já estão feitas. Precisa só fazer uma triagem, né? E vamos esperar para ver Vamos esperar, um dia sai. Agora, para terminar, onde é que as pessoas podem encontrar o livro? Eu sei que na Amazon... Magazine Luiza, Americana, está em todos os sites. E nas livrarias aqui? Livrarias não ainda, a gente está tentando resolver isso, mas está em todos os sites de venda de livro. Agora, esse realmente você pode dizer que é um livro imperdível. Eu queria falar um pouco sobre o Fernando Vilela. Sim. Foi interessante, porque esse livro tem uma ilustração muito boa, que o Fernando Vilela é um artista lá do Rio de Janeiro, e ele gostou do meu livro, ainda sob a forma de texto, sem ser num livro, e ele disse, deixa eu fazer a ilustração, porque eu gostei tanto dos contos e das crônicas dos Elírios, que eu vou fazer um desenho específico para cada conto. E eu acho que ele retratou muito bem aquilo que eu gostaria se fosse capaz de desenhar isso. E o gato pulando na mulher. O gato foi a gota d'água. A gota d'água, né? Nós queremos agradecer, doutor Paulo. Foi realmente uma aula que ele nos deu aqui, que realmente um grande empresário pode ser também um grande cronista. Até o próximo sábado, se Deus quiser.